perguntei para ele, esse documento, o documento estava na mesa dentro de um plástico. Falei, esse documento prevê a não assunção no 1º de janeiro do presidente eleito? E ele falou, o general Paulo Sérgio, sim. E aí eu falei, não admito sequer receber esse documento. Não ficarei aqui, levantei, saí da sala e fui embora. O senhor se recorda disso? Eu não me lembro desse diálogo. Não se recorda. Desse diálogo, não, senhor. O senhor se lembra de algum diálogo? Eu me lembro que as pessoas estavam com aquela cara de que comemos e não gostamos. Alguma coisa já tinha acontecido, mas eu não me lembro. Eu não vi documento, não foi apresentado documento, eu não vi o general, eu não vi o brigadeiro Batista Júnior dizer isso. Acho até que isso não se coaduna com a atitude de um comandante de força, se o senhor me permite. Não é um comandante, não diz ao ministro da Defesa palavras dessa natureza. Como eu lhe falei, até que alguma ordem seja dada, e essa ordem seja flagrantemente ilegal, o Estatuto dos Militares não faculta ao militar ficar inventando, tendo ilações ou criticando coisas que estão na cabeça de outrem, principalmente se esse outrem for o seu chefe. Nessa reunião, o brigadeiro Batista Júnior foi o primeiro a se levantar e sair? Isso o senhor se recorda? Isso eu me lembro. Eu me lembro que ele saiu antes de mim, pelo menos. Isso eu me lembro. Ele saiu. E a saída dele gerou algum comentário aos que ficaram? Não, eu acho que o ministro meio que encerrou a reunião, talvez... A única coisa que eu me lembro é que o ministro estava com a expressão contrariada e o Freire Gomes também, e a reunião acabou. Meio que acabou sozinha. Nessa reunião, almirante, o então ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, qual foi o assunto dessa reunião? Ele apresentou aí, sim, uma minuta aos senhores? Não, senhor. O ministro, ao nos convocar, vamos lembrar que nós estamos em 14 de dezembro de 2022. Exato, uma quarta-feira. Não saberia dizer, mas ruído, boato, continuava as pessoas, principalmente aqui no SMU, em frente ali ao QG do Exército, e essas eram as nossas maiores preocupações. O ministro da Defesa nos convocou para uma reunião e isso era quase que rotina. Às vezes, eu escuto durante certos depoimentos, porque houve tal reunião, a gente se reunia periodicamente, ao longo de todo o período de comando, no mínimo uma vez por semana. Nesses períodos finais, nós nos reuníamos mais vezes, inclusive. Isso, para mim, era quase que rotineiro. Então, a gente não era divulgada uma pauta inicial. Assuntos diversos eram tratados nessas reuniões. A minha lembrança dessa reunião é que estávamos os três e que não houve apresentação de nenhum documento durante a reunião. É isso que se o senhor me perguntou se houve apresentação, eu não lembro de ter sido apresentado nenhum documento. Mas o senhor se lembra do assunto tratado? Senhor ministro, essa reunião, ela foi uma reunião, para dizer no mínimo, estranha. Estranha porque ela, meio coisa rara nas nossas reuniões, ela meio que se encerrou antes de começar. Eu fiquei com a impressão de que eu tinha chegado um pouquinho depois dos outros dois colegas. Estavam os três sentados, essa é a minha lembrança. Quando eu entrei, eu já percebi que tinha havido algum tipo de desentendimento ou de alguma discussão anterior tinha acontecido e a reunião foi encerrada. Eu não tive... O ministro não abriu nenhuma pauta adicional, parecia estar chateado com o desenrolar da conversa.
e a reunião foi encerrada. Ou seja, eu não tive nem participação ativa nenhuma nessa reunião, porque eu não vi assunto, digamos assim. As Forças Armadas encontraram alguma fraude, algum problema nas urnas eletrônicas? Não que tenha chegado ao meu conhecimento. O senhor se recorda do relatório final que foi apresentado pelo ministro da Defesa, o aqui presente, o general Paulo Sérgio? Eu me lembro, no geral, do relatório. Sim, lembro. Houve um relatório, o ministro nos deu a conhecer, nós conhecemos, lemos, achamos conforme. O senhor tem conhecimento que logo após o primeiro turno das eleições, o Ministério da Defesa entrou em contato com... O senhor tem conhecimento que logo após o primeiro turno o relatório já ficou pronto? Tenho conhecimento, senhor ministro, eu tenho conhecimento de que houve diligências, houve testes, enfim, e que conclusões desses testes já tinham sido ou vinham sendo apresentadas ao ministro. Contudo, entre o primeiro turno e o segundo turno, mais, não sei se novas ou mais, porque eu não acompanhei isso tão de perto, o sistema seria novamente utilizado. Então, sim, eu tenho conhecimento de que houve um resultado, vamos chamar de parcial, e que o resultado final seria obtido após o término do uso dos equipamentos e do sistema eletrônico de votação. Então, concordo com o senhor, com a sua pergunta, sim. Eu tive conhecimento de que houve a apresentação de um resultado que acho que foi classificado de parcial. O senhor teve notícia que após o dia 14, as redes sociais passaram a atacar o general Freire Gomes e o tenente brigadeiro Batista Júnior? Sim, senhor. E o senhor sabe o motivo disso? Redes sociais, senhor ministro. Acho que o senhor é alguém que mais lida com essa questão. Mas eu nunca fui atacado por elas. Nem eu. Aliás, desculpe. Eu também fui atacado por elas. Mas... Seria leviano dizer que não fui. Fui também. O senhor tem conhecimento de uma mensagem enviada uma orientação enviada numa mensagem pelo réu Walter Souza Braga Neto ao militar da reserva Ailton Gonçalves Moraes Barros, dizendo, abre aspas, senta o pau no Batista Júnior, povo sofrendo arbitrariedades, sendo feito ele fechado nas mordomias, negociando favores, traidor da pátria, daí para frente inferniza a vida dele e da família, elogia o Garnier e, com perdão da palavra aqui, mas é a mensagem dos autos, e fode o BJ. O senhor tem conhecimento dessa mensagem? Teve conhecimento dessa mensagem? Eu tomei conhecimento dessa mensagem pela imprensa a partir do momento em que os trabalhos dessa investigação em curso foram publicados. Eu não tinha conhecimento disso antes. O senhor saberia dizer por que a orientação era para sentar o pau no Batista Júnior e elogiar o senhor? Essa mensagem, ela diz o porquê sentar o pau no Batista Júnior. Fechado em mordomias, buscando vantagens antes do governo terminar. Então, ela diz isso. Porque me elogia, não sei.